Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, né? Esse volume 2 só tem esse módulo. Estamos no roteiro 27, A Terra, Mundo de Expiação e Provas, primeira parte. Essa é a aula de número 134. Então, esse é o volume 2 do estudo básico, já tivemos o volume 1, como já falamos em outros vídeos, tá? As aulas do volume 1 já estão todas publicadas aqui no nosso canal. Quem estiver vendo esse vídeo pela primeira vez e tiver interesse em aprender o Espiritismo, deve se inscrever no nosso canal e acessar lá as primeiras aulas do volume 1, tá? Estamos, nas últimas aulas, nos últimos roteiros do volume 2, né? E em breve nós estaremos entrando no terceiro volume. Então, fechando o terceiro volume, não é, que é o estudo básico do Espiritismo, nós dividimos ele em volumes um, 2 e 3. Então, concluído os três volumes, quem estiver realmente fazendo esse estudo completo vai ter finalizado nessa parte do estudo básico do Espiritismo e acreditamos que com os assuntos que nós já ministramos nesses três volumes, não é, e que iremos ministrar, porque o volume ainda tem aulas do volume 2 e do volume 3, quem concluir esses três volumes estará realmente conhecendo, né, digamos assim, o Espiritismo. Não totalmente, lógico, mas em boa parte, tá certo? Então, essa é a aula de número 34, 134, Mundo de Expiações, de Expiação e Provas. Então, nós estamos seguindo uma sequência, não é, dentro do nosso programa, já falamos das diversidades dos mundos habitados no tema passado, e agora vamos falar especificamente da Terra, que é um mundo de expiação e provas. Então, deixa eu subir aqui. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, dentro da classificação, não é, em termos de evolução dos mundos, nós temos, primeiro, os mundos primitivos, que são mais atrasados do que a Terra, bem mais atrasados, não é? A Terra já foi um mundo primitivo, não é, há alguns milhões de anos atrás, desde o surgimento da espécie humana aqui na Terra, não é? Nesse momento, nesse período, a Terra era considerada um mundo primitivo. Então, os milhares de anos se passaram, não é? Os seres humanos foram evoluindo, e aqui estamos, não é? No século XXI, e apesar de tanto avanço tecnológico, de tantas descobertas, né? Da informática, da computação de uma forma em geral, né, de viagens pelo espaço, enfim, na área da medicina, da biologia, da física, da química, né, da ciência de uma forma geral, nós ainda somos um mundo de expiação e provas, né? Então, a Terra, agora que está no segundo grau, digamos assim, de classificação, em termos de evolução dos mundos, tá certo? E é por isso que a gente vê ainda tanta maldade, não é? Tantas misérias que existem na Terra, tantos fenômenos naturais como terremotos, vulcões, tornados, furacões, então todas essas coisas ainda que são características de um mundo atrasado. A Terra é um mundo atrasado. O mal ainda predomina, não é, no mundo de expiação e provas. E a gente tem a prova disso todos os dias, não é? A gente vê que a maldade ainda impera, não é? Ainda sobrepuja o bem no mundo de provas e expiação. Então é por isso que nós que vivemos aqui que habitamos esse planeta, né, tanto os encarnados como os desencarnados, ainda passam por essas dificuldades, né, porque ainda nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Eu já falei isso em aulas anteriores e vou sempre lembrar, né, que quem faz com que o mundo seja evoluído são os habitantes dele, tá certo? Não é o mundo que se transforma para melhor, não. São os habitantes que fazem com que esse mundo se transforme para melhor. Então, no dia em que os seres humanos se tornarem mais fraternos, mais cristãos, não é? Quando seguirem realmente os dois mandamentos que Jesus ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, aí sim a Terra estará partindo, né, para uma classificação maior dentro dessa escala evolutiva, ou seja, a Terra se transformará num mundo de regeneração.
Embora as pessoas especulem por aí que vai ser tal dia, que ia ser agora em 2012, que ia ser em 2000, enfim, não vai, né? As pessoas estão mudando, né? Hoje, apesar de tanta maldade, tanta miséria que a gente vê ainda no mundo, mas os seres humanos que aqui vivem, e repito, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Porque os desencarnados vão reencarnar e os encarnados vão desencarnar, e esse ciclo vai se repetir ainda por milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Mas apesar de tudo isso, nós hoje somos bem melhores do que fomos há 500, 1000 anos atrás, né? Ou seja, já estamos evoluindo. A evolução é muito lenta, não é gradativa. Você tira, se você fizer uma autoanálise, você vê o quanto você precisa mudar ainda, né, para melhor, para que você possa galgar uma posição de evolução maior. Então, se cada um fizer a sua autoanálise, vê como é difícil, né? E o mundo, a Terra, precisa que cada um de nós faça a sua parte. Todos nós temos que ir mudando. A gente fica se preocupando com a vida dos outros, né, querendo que os outros evoluam, mas a gente tem que se preocupar com a gente. Então, se eu me esforço todos os dias, me empenho para mudar, para melhorar, para ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que sou hoje, a gente vai gradativamente mudando. Então, quando a gente passa a viver uma vida de esforço, né, contínuo, com determinação, com disciplina, para que a gente mude o nosso comportamento, para que a gente siga os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, a gente vai se tornando exemplo para outras pessoas que também vão aderindo, né? Então, mas o processo é lento. Agora, é preciso que cada um de nós comece, não é a partir de hoje, não é para já isso aí. Já perdemos muito tempo, não é? E já temos esclarecimentos e conhecimentos suficientes para que a gente saiba que o único caminho que existe para a humanidade é a evolução, é a melhoria, é seguir os ensinamentos dos bons espíritos, não é? Em especial de Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos e até hoje investe para que os seus ensinamentos sejam praticados e seguidos por cada um de nós, não é? Mas isso depende do nosso livre-arbítrio. A gente só pode fazer as coisas quando a gente quiser, ninguém vai obrigar a gente, não é? Continuando, a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo. Então, é aquilo que eu falei. Já desenvolvemos muito, né, na área do conhecimento, da tecnologia, e isso daí é uma coisa que determina que nós não somos um mundo primitivo, não somos mais um mundo primitivo, somos um mundo de expiação e provas. Mas não existe ainda fortes indícios, digamos assim, que nós estejamos no mundo de regeneração, porque isso vai demorar muito ainda. A gente não sabe exatamente o tempo, pode ser daqui a 100 anos, daqui a 500, daqui a 1000, tá? Ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, talvez por excesso de otimismo, tá certo? Mas o nosso objetivo aqui não é ser otimista nem dar a nossa opinião. O objetivo nosso aqui é estudar, né, e aprender o espiritismo conforme os espíritos nos ensinam. Nós ainda não somos o mundo de regeneração. Gostaríamos muito que fôssemos, mas infelizmente essa não é a realidade. As qualidades inatas que os habitantes da Terra carregam consigo constituem prova de que já viveram e realizaram certo progresso, né? Foi o que eu falei anteriormente. A gente vê que a gente, apesar de tanta maldade, de tanta inferioridade que ainda predomina nesse planeta, tanto egoísmo, tanto orgulho, não é? Que faz parte e caracteriza o nosso estado evolutivo, nós ainda somos muito imperfeitos, né? Mas já fizemos um certo progresso, né? É tanto que deixamos de ser um mundo primitivo e passamos a ser um mundo de expiação e provas. Os numerosos vícios a que se mostram propensos, né, constituem o índice da grande imperfeição moral, de grande imperfeição moral. Então a gente vê, né, a gente fazendo, como eu falei, a nossa autoanálise, a gente vê o quanto nós somos imperfeitos, né? Nós temos muitos vícios, não é? A vida física, material, ela ainda exerce uma enorme influência em cada um de nós. As pessoas vivem em busca dos prazeres, não é? Da carne, da terra, né? Os prazeres materiais, como se diz.
Tem pessoas que vivem, e isso eu estou falando, quando eu digo tem pessoas, infelizmente é a maioria, não é? 99% das pessoas ainda são assim, não é? Vivem o momento, vivem para a vida material. As pessoas não se preocupam, nem querem se preocupar, nem pensam, né, de que tudo isso é passageiro. A vida material, ela passa muito rápido, muito, né? Eu recordo de experiências que eu tinha com 10, 12 anos de idade. E quando eu recordo disso, não parece que faz tanto tempo assim, mas já faz bastante tempo. Ou seja, o que prova que o tempo passa muito rápido, né? A gente observa um dia que tem 24 horas, não é? Por exemplo, é, nós iniciamos aqui a quarta-feira praticamente, não é? As pessoas estão iniciando seus expedientes profissionais, suas atividades, né? E daqui a pouco anoitece, e daqui a pouco a gente termina de jantar e assiste um programa de televisão, seja lá o que for, lê um livro, enfim, ou tem algum outro compromisso, tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham à noite, mas seja lá o que for, anoitece muito rápido e daqui a pouco acaba o dia. A gente vai dormir e quando vai dormir são horas que a gente, eu não digo que está perdendo, né? Porque a gente precisa dormir para repousar o corpo. Esse é um fato. Mas a média de 6, 7, 8 horas por dia que a gente dorme, a gente, um terço do dia, né? Um dia tem 24 horas, se a gente dorme 8 horas por dia, um terço desse dia a gente passa dormindo, né? Outro terço a gente passa trabalhando, não é? Porque normalmente quem trabalha dois expedientes, são expedientes de 8 horas, não é? No geral. Então, é um terço dormindo, um terço trabalhando e só resta um outro terço que é para a gente se dedicar a qualquer outro tipo de atividade, né? Então, o tempo passa muito rápido, não é? E assim os dias vão se extinguindo, né? Vão passando, vão expirando. E quando a gente vê, acaba o ano e a gente completa mais um ano de idade, e assim vai, outro ano, outro ano. Daqui a pouco, a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai retornar ao mundo espiritual através da desencarnação, seja pela velhice, né, pelo esgotamento, do fluido vital, que é natural isso, ou Deus queira que não, né, mas por um acidente, uma enfermidade, uma morte súbita, qualquer coisa. Eu digo sempre, eu já falei isso em outras aulas, em outros vídeos, que só existe uma porta para reencarnar, mas para desencarnar existem milhares de portas, não é? É mais fácil a gente encontrar portas para sair do mundo físico do que para entrar. E nós ainda vivemos, não é? Muitos de nós, a maioria de nós vivemos presos a esses vícios, não é? Que todos nós temos, todos nós. Eu tenho milhares de vícios também. Então, a Terra só poderá ser um mundo melhor quando nela habitar espíritos bons. É aquilo que eu sempre digo, não é? Quem vai transformar o mundo, a Terra, num mundo melhor é a nossa conduta, é o nosso proceder, não é? Então, os espíritos nos ensinam, Jesus deixou aqui os ensinamentos dele, não é? Que foram escritos através de pessoas, não é? Alguns até mal interpretados, alguns não, a maioria mal interpretados, mas a mensagem do bem, né, da moralidade de Jesus, essa ninguém deturpa. Não é? Jesus, o maior espírito que nós temos aqui na Terra, não é? O espírito mais evoluído que nós temos aqui na Terra, o único espírito puro que nós temos aqui na Terra, né, que chama-se Jesus e que nos dirige, que nos governa, que nos orienta, é o irmão mais velho, né? O irmão maior que nos ama profundamente e que deixou e deixa vários ensinos, né, para que a gente siga o caminho correto, mas ele não interfere nas nossas decisões, né, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e Jesus, como o irmão mais velho, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele torce, né, digamos assim, entre aspas, né, para que a gente siga o caminho do bem, mas ele não pode impedir que a gente faça as escolhas erradas e siga o mau caminho, como infelizmente nós estamos sempre a fazer. Em determinado tempo, haverá uma grande emigração de espíritos recalcitrantes no mal e que não serão mais dignos de permanecerem na Terra. Então, assim, as leis divinas, né, principalmente a lei de ação e reação, a lei de causas e efeitos, como se diz,
ela funciona fazendo expurgos em determinados mundos, não é? Todos os mundos sofrem isso. Então, por exemplo, aqui nós temos história que os espíritos nos contam de um planeta que existia, que existe, não é? Existia, não, que existe, próxima à estrela da Capela. A Capela é uma estrela, tem pessoas que pensam que é um planeta, não é? A Capela é uma estrela. Então, tem um mundo lá, eu não sei, e se já li, não recordo o nome. Existe um planeta lá que é bem mais evoluído do que a Terra, não é? Moralmente e intelectualmente. Mas houve uma época em que esse planeta estava em fase de transição, não é? Ele estava transitando para galgar uma posição mais evolutiva, né? Moralmente, principalmente. Mas tinha aqueles espíritos recalcitrantes, não é? Aqueles espíritos teimosos que insistiam em permanecer no mal. Então, esses espíritos, à medida que foram desencarnando, eles não reencarnaram mais nesse planeta lá que orbita essa estrela da Capela. E aí, em determinados momentos, eles foram expurgados e vieram habitar aqui a Terra. Isso quando a Terra era um mundo primitivo, né? Nas primeiras aparições dos seres humanos aqui na Terra. Então, esses capelinos, né, como são chamados, eles vieram para cá e eles eram bem mais evoluídos do que nós, em termos de intelectualidade, de conhecimento, mas moralmente não. E foram eles que deixaram, né, um rastro aí de que existiam pessoas mais evoluídas, intelectualmente falando, do que outras, né? A gente vê as construções das pirâmides, a gente vê o desenvolvimento das ciências na área da navegação, da astronomia, de uma série de coisas que esses espíritos conheciam porque no planeta deles eles já eram desenvolvidos nessa área. E eles trouxeram esse conhecimento para a gente. É tanto que hoje alguns cientistas, né, especuladores, acham que eram extraterrestres que vieram, existem até livros, né? Eram deuses, os astronautas, e existem teorias por aí de que foram os astronautas que criaram a raça humana e que visitaram, construíram as pirâmides, né? Aqueles monumentos que tem por aí, históricos, enfim. Mas isso nada mais foi do que a vinda dos capelinos para cá, não é? Que eram extraterrestres. Eles eram extraterrestres, só que eles não vieram em naves, não é como as pessoas dizem, discos voadores, nem nada. Eles apenas foram expurgados lá desse planeta e passaram a encarnar aqui na Terra. Hoje em dia, nós temos ainda muitos espíritos que são de origem lá do sistema de Capela, tá? Nem todos voltaram. Tem aqueles que ainda são recalcitrantes e que ainda se encontram reencarnando aqui na Terra. Eu posso ser um deles, vocês que estão aí vendo pode ser também, ninguém sabe, tá certo? Mas a verdade é que ainda existem. Então, a Terra, ela vai passar por um momento, né, em que muitos espíritos recalcitrantes que estão aqui na Terra eles não reencarnam mais, não é? Aqueles espíritos que são renitentes no mal, digamos assim, eles não reencarnarão mais aqui na Terra. Então, eles vão ser expurgados para um planeta primitivo, ou seja, eles vão reencarnar num planeta mais atrasado do que a Terra, como os capelinos, assim como foram feitos com os capelinos, tá certo? E aí, por quê? Porque a lei de Deus diz o seguinte, olha, depois de dadas tantas oportunidades e as pessoas não querem nada, não é justo que essas pessoas que não querem nada fiquem atrapalhando aquelas que querem alguma coisa. É como se você tivesse uma sala de aula numa escola e tivesse os alunos que são aplicados, dedicados, que se esforçam para aprender e tivessem aquele grupo que não quer nada, só quer bagunçar, só quer, enfim, não leva nada a sério. Então, os administradores da escola, eles pegam esses alunos que não querem nada para não prejudicar aqueles que querem alguma coisa e colocam numa sala específica. Assim é a lei de Deus. Eles fazem essas migrações, emigrações de espíritos. E a Terra já está passando por esse momento. Isso aí é um fato, tá certo? A Terra está passando por esse momento, que tem determinados espíritos que, quando desencarnarem, eles não reencarnarão mais aqui na Terra. Eles vão ser expurgados para o mundo primitivo. E lá, quando eles se conscientizarem, não é, do que eles precisam fazer, da realidade, não é, de seguirem realmente os ensinamentos cristãos, né, de amor, de fraternidade, aí sim eles poderão retornar para a Terra num futuro muito distante.
Assim como os capelinos, muitos deles, a maioria deles já retornaram para o planeta deles lá, que orbita a estrela Capela, tá certo? A nossa existência nesse orbe é das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então a gente vê pela consistência física dos nossos corpos, né? Nós vivemos num mundo muito material, né? E é por isso que a matéria exerce uma influência muito grande em nossos espíritos. Nós precisamos ainda de alimentação pesada, né? Carregada de proteínas, porque o nosso corpo necessita ainda disso, né? Pela condição da humanidade da Terra e pela falta de conhecimento acerca das coisas divinas, o homem julga que a espécie humana é bem triste que coisa é. Então, tem aqueles pessimistas que acham que a raça humana não é uma, digamos assim, uma praga que habita o universo. Não é, não é? Nós só estamos tendo uma visão de um planeta, não é? Dentro de bilhões, trilhões de planetas que existem por aí, tá certo? Trilhões, e veja só, são trilhões de planetas, não é? Porque o universo é uma coisa absurda, de grande, de infinito, não é? Então, observe o que sejam trilhões de planetas. Então, existem mundos muito evoluídos, muito em relação à Terra, e esses mundos predominam os mundos evoluídos. E a gente só tem a visão da Terra. Imagine que tem até uma historinha que ilustra isso, que diz assim, que em um determinado mundo evoluído, o dirigente lá desse mundo enviou uma expedição para conhecer a Terra, certo? E aí a nave deles pousou no deserto, no Saara. E aí eles começaram a ver que o Saara era uma região inóspita, não é que existiam uns seres esquisitos lá, né? Porque você vai encontrar o quê no deserto? Cobras, aranhas, escorpiões, não é? A passagem de alguns homens, tem alguns homens que habitam aquela região do Saara, mas são atrasados, ainda usam camelos, aquelas coisas, enfim. Aí, quando essa nave voltou, eles disseram: olha, a Terra é um planeta muito atrasado, né? Tem seres muito primitivos lá e não vale a pena. Mas o dirigente não se conformou com isso, não é? E aí ele mandou uma outra expedição. Essa outra expedição, ela pousou no centro de Paris, né? E a gente sabe que é uma das cidades mais evoluídas, digamos assim, em termos de tecnologia, etc. E eles ficaram maravilhados de ver como os seres eram evoluídos diferente da primeira imagem que a primeira expedição teve. Aí voltaram para o administrador e disseram: não, olha, a primeira estava enganada. Não é um deserto lá, não é uma cidade próspera, né? Tem seres humanos, tem tecnologia, tem uma série de coisas. Aí o administrador disse: não é possível. Um diz uma coisa, outro diz outra, eu vou mandar a terceira para constatar. A terceira veio e pousaram no Polo Norte. E quando chegará, só viram gelo. Aí voltaram e disseram: olha, nem a primeira nem a segunda está certa, não é? Porque a Terra só tem gelo. Então, veja, é, o mesmo planeta, três visões diferentes. Por quê? Porque eles só se concentraram na região em que eles estavam. Assim somos nós, não é? Nós fazemos uma imagem do que existe no universo de acordo com a ideia de que a gente tem aqui na Terra, tá certo? Mas é, por isso que eu botei aqui, pela condição da humanidade da Terra e pela falta de conhecimento acerca das coisas divinas, o homem julga que a espécie humana é bem triste e coisa é, porque a ideia que a gente tem de humanidade é a ideia que a gente tem de um mundo de expiação e provas, não é? A gente não tem ideia de como é um mundo evoluído. Na Terra não se encontra a humanidade toda, mas sim uma pequena fração, tá certo? Então a gente não pode generalizar que a humanidade toda é uma coisa triste, porque a gente só tem ideia da humanidade que existe aqui na Terra. E nos outros trilhões de mundos que tem por aí, não é verdade? A Terra não vai transformar-se por meio de fenômenos climáticos, doenças, catástrofes, etc. A mudança dos espíritos rebeldes ocorrerá gradativamente, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Então, esse expurgo, né, desses espíritos rebeldes é à medida que eles forem desencarnando, não é? Deus não vai mandar um dilúvio, como diz na Bíblia, não é? É uma interpretação aquilo, né? Uma catástrofe para dizimar a humanidade toda e expurgar. Não,
vai dentro do processo natural de encarnação e desencarnação. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, né? Então, antes da Terra existir, né, outros mundos já existiam, né? Onde começou como um mundo primitivo, por exemplo, Júpiter, né? Segundo os espíritos nos informam. Eu falo de Júpiter porque está aqui no nosso sistema solar, assim como Saturno, né? Segundo os espíritos dizem, já foi um mundo primitivo, não é? E os espíritos foram evoluindo, 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 a ponto de chegarem num estágio evolutivo bem mais avançado do que o nosso. Então, outros mundos, né, até antes do nosso sistema solar ser formado, em outros mundos já passaram por essa fase de mundos primitivos, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo superior, mundo celeste e tal. Então, existem mundos de todos os tipos, tá certo? Então, a Terra não é o ponto de partida. O período de humanização inicia-se em mundos inferiores à Terra. Então, existem muitos, milhares de mundos ainda primitivos que servem para as primeiras encarnações dos espíritos recém-criados. Desculpa, pessoal, eu me engasguei um pouco aqui. Que serve como base, não é, das primeiras encarnações para aqueles primeiros espíritos que saíram da fase de princípio espiritual e passam a habitar mundos primitivos. E esses mundos também vão evoluindo até chegarem na posição em que a Terra está hoje. E quando isso acontecer, a Terra já vai estar numa posição bem mais avançada, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa primeira aula, essa primeira parte desse assunto, né, sobre a Terra. Teremos a segunda parte para fechar esse assunto e, em seguida, entraremos no próximo assunto. Lembrando que estamos nas aulas finais desse volume 2, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, uma crítica, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato através desse e-mail aqui que nós responderemos com certeza, tá? Aqui nós deixamos sempre o endereço do nosso blog, né, onde estamos publicando, não é, com uma certa frequência matérias, né, espíritas interessantes, matérias científicas também, não é só espírita, tá? E vocês podem consultar lá se quiserem, se desejarem, tá certo? Então, desejamos para todos muita paz. Na próxima semana nós retornaremos com a segunda parte desse assunto e que Deus nos abençoe hoje e sempre.